Nessa recapitulação que eu estou fazendo do meu conteúdo, eu estou reforçando bastante a informação de que a minha abordagem é aquela de que, no que diz respeito ao mundo dos relacionamentos, do mercado sexual, casamento e assim por diante, existem dois tipos de homens. Existem os homens que têm o dom para isso, são homens que têm o dom de ser bons chefes de família, bons provedores, são bons maridos, respeitam o relacionamento e também têm o dom de serem bons pais. Não só isso, como também, na maioria dos casos, este é exatamente o sonho deles, este é o objetivo de vida deles, é ter filhos. Esse aí é um dos tipos de homens que existe no que concerne relacionamentos. Agora, o outro tipo de homem, lógico, obviamente, são os homens que não nasceram para isso. Essa é toda a minha abordagem. Eu não estou aqui pregando que você deve, se você deve ou não se casar, não estou aqui pregando se você deve ou não ter filhos. Antes de mais nada, temos que estar conscientes de que existem dois tipos de homens, e tem uma grande porção dos homens, eu estou incluído nessa porção, que não tem esse dom. Não nasceu para relacionamento, não nasceu para família, não nasceu para isso. Não adianta forçar, porque isso aí vai ocasionar o prejuízo e muitas vezes a total destruição da vida de várias pessoas que porventura estarão envolvidas nessa, literalmente porventura, né? Porque vai estar envolvida nessa aventura, porque o camarada que não nasceu para esse tipo de vida, ele tenta isso de uma forma bastante irresponsável. Porque se ele faz isso é porque ele não se conhece. Então, agora, eu encontrei uma oportunidade boa para exemplificar o que é o tipo de homem que nasceu para relacionamento, nasceu para casar, é um camarada que respeita o relacionamento, não vai ficar por aí de babaquice pulando cerca, não é aquele cara que, né, não é aquele alfa nem aquele sigma emperrados que eu falei. Ele sabe muito bem da sua situação, é um cara que se prepara o melhor possível para a paternidade. É um exemplo que eu achei um exemplo raro, porque 99,99% das pessoas que decidem entrar para essa vida aí de família, filhos, não se preparam o mínimo para ter os filhos. O mínimo. Se prepara para tudo. Eu vou abordar isso de forma detalhada daqui a pouco. Pois bem, então, dito isso, eu encontrei um vídeo. Me foi sugerido esse vídeo porque eu estou sempre assistindo vídeo, pessoal, sobrevivencialista e o pessoal que mora off-grid, normalmente vídeos gringos e tal, e vídeos de permacultura, maioria gringo, mas vira e mexe o YouTube me sugere vídeos brasileiros, então apareceu assim aquele título, né? O título era Colocar Filhos no Mundo Atual é Irresponsabilidade? Então me chamou a atenção, foi aquilo, e eu fui assistir ao vídeo para ver do que se tratava. Então, esse vídeo é do canal do Júlio Lobo. Anotei aqui os pontos aqui para não esquecer de falar nada. Então, o nome dele, do produtor desse conteúdo, é o Júlio Lobo. O canal chama-se Júlio Lobo. Ele tem um outro canal que, se não me engano, é a Família Lobo, que é um canal onde ele mostra como é que é a vida dele numa chácara que ele adquiriu, né? Saiu da vida urbana, indo para a vida rural ou semi-rural, se não me engano. Não assisti muitos vídeos, só assisti a esse vídeo dele. E então, desse canal. Do outro eu só dei uma passada assim por alto e vi que ele tem 2 filhos e né, um camarada que tem uns vídeos lá onde ele está praticando tiro no stand e tudo mais. Então é um camarada que, né, defende, né, a ideia, né, da família e tal, essa onda toda. E o Júlio, ele é isso que eu chamo de um bom exemplo, né, para isso que eu chamo de um homem que nasceu para esse contexto, que nasceu para esse estilo de vida. Quem dera eu tivesse tido um pai como o Júlio. Mas, então, o Júlio mora nessa
nessa chácara aí, né, e visando, parece que, pelo que eu pude perceber, ele visa um certo nível de autossuficiência, ele também pratica a autodefesa. Então, de uma maneira geral, eu gostei muito dos dois canais dele e tal, apesar de que, né, eu sou o cara que não nasci para casar, nem para nada, eu tô indo off-grid, é sozinho mesmo. E o Júlio, ele postou esse vídeo porque parece que não só na vida dele, né, física, na vida real, na vida não virtual dele, ele ouve o pessoal falando, tanto na vida real dele, quanto na vida, né, vida mídia, social media dele aí, né, online aí, ele lê alguns comentários do pessoal falando, não, porra, porque é uma doideira botar filho no mundo hoje, não sei o que e tal. Então ele fez esse vídeo querendo compartilhar a visão dele, e o título do vídeo é "Colocar filhos no mundo atual é irresponsabilidade?". Então, né, antes de mais nada, quero deixar bem claro aqui que eu vou tecer críticas construtivas a respeito do conteúdo do vídeo do Júlio. O Júlio é um camarada que merece o nosso respeito, merece a nossa admiração, né, mas eu vou fazer algumas pequenas críticas aqui e vou começar pelo título do vídeo, né? O título do vídeo é "Colocar filhos no mundo atual é irresponsabilidade?". Então, a existência da palavra atual, né, porque se fosse assim, colocar filhos no mundo é irresponsabilidade, então isso muda tudo, mas ali foi colocado colocar filhos no mundo atual é irresponsabilidade, então a palavra atual quer nos situar no tempo, ou seja, no mundo de hoje. Então isso aí está condicionando o evento de trazer filhos ao mundo, mas tem que ser no contexto de hoje. Então o pessoal fala muito com ele que seria uma irresponsabilidade, muitos falam que seria até uma maldade, tem até um livro aí, se não me engano, o livro chama, acho que é Porque Te Amo, Não Te Terei, um negócio assim, não sei muito bem as exatas palavras não, mas então tem muita controvérsia a esse respeito, e eu vejo que o título já está errado. Porque é o seguinte, velho, você jamais vai obter a resposta correta se você insistir na pergunta errada, né? Para você obter a resposta correta, você tem que, em primeiro lugar, fazer a pergunta correta. E não é uma questão de quando colocar filhos no mundo é que vai ser o fator determinante de uma responsabilidade ou de uma irresponsabilidade. O quando não tem absolutamente nada a ver, não cabe nessa discussão aqui se o mundo hoje é melhor do que o mundo de antigamente, se o mundo do futuro vai estar melhor ou pior ou mais ou menos se comparado a este. Isso é totalmente irrelevante. No vídeo inteiro, o vídeo dele tem mais ou menos, deixa eu olhar aqui, o vídeo dele tem 12 minutos e meio e só no título do vídeo já dá pra, né, tipo assim, né, como entre aspas aí, né, porque não é essa a intenção, porque a intenção dele, ele não gravou esse vídeo querendo pregar nada, querendo convencer ninguém, ele só apresentou a ideia dele, ele até fala no vídeo, ó, não tô querendo aqui falar que, né, se você não quer ter filho, que você tá errado, ele não tá querendo dizer isso, entendeu? Mas, então, aqui eu não tenho nenhuma intenção em desbancar o vídeo dele, nada disso, só tô fazendo críticas. Então é o seguinte, mas por falta de uma melhor palavra, né, só no título já daria para desbancar o vídeo dele, porque já começou errado, não tem nada a ver se é melhor. Isso, olha, se você é um homem que tem dom para ser um bom pai, um bom marido e assim por diante, não interessa se o mundo é bom, tá ruim, tá, isso não interessa. Você vai ter filhos e nada vai ser, essa é a sua natureza, nada vai segurar isso. Entendeu? Agora, não faz sentido pregar para todos os homens, que todos os homens têm que fazer. Não estou falando que o Júlio fez isso, mas só estou comentando que não faz sentido pregar para todos os homens que tem que ser isso. Não interessa o motivo, porque senão vai entrar em extinção, porque senão a nossa família não vai continuar a história da nossa família. Não interessa o motivo. O que interessa é que os caras que não nasceram para isso não devem se meter a fazer isso. Essa que é a minha abordagem. Então por isso que eu falo, os caras que não nasceram para ter filho, família, relacionamento sério nem nada, esses caras não têm o direito de pregar que todos os homens têm que ser iguais a eles.
E mesma coisa ao contrário, os caras que têm dom para ser pais, e são bons pais e bons maridos, e etc, 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 eles também não têm o direito de pregar para outra galera que eles estão errados, entendeu? Então isso aqui não é uma questão de conflito, nem que vai desbancar vídeo, nem nada disso. Eu tenho o maior respeito pelo Júlio lá e até gostei dos dois canais dele. Então, só isso aí já seria suficiente, né, para desbancar o vídeo todo, porque, né, e acabou o papo. Olha, não tem essa de quando que é, se o mundo é hoje, não vou nem entrar no mérito se o mundo hoje realmente está muito pior do que, entendeu? Mas vamos aqui, mas para o vídeo não acabar tão cedo assim, vamos nos divertir aqui, né? Vamos nos aprofundar um pouquinho. Então é o seguinte, ó, no dia 1º de janeiro, até anotei aqui porque eu sou ruim de data, então no dia 1º de janeiro de 2021, a população mundial atingiu 7,8 bilhões de gentes. Né? Sendo que 99% dessa galera aí está totalmente inconsciente, não faz a menor ideia do que está fazendo aqui. Né? Deixar isso bem claro. E agora, trazendo os meus estudos, vamos dizer assim, né, esotéricos para dentro do contexto aqui, nós estamos aqui agora chegando ao ápice da era de Kali, da Yuga, denominada Kali Yuga, né? E mesmo para quem não tem esse tipo de conhecimento, basta olhar à sua volta, olhar principalmente o nível de liberdade, porque o que interessa é liberdade. A coisa mais importante na vida é liberdade. Primeira coisa mais importante. Sem isso aí, nada feito. Então você tem que olhar para o nível de liberdade que você tem. Qual que é a porcentagem da sua vida que você domina e controla, e qual que é a porcentagem da sua vida que o Estado controla. Você tem que olhar isso para você saber. Isso aí é um bom parâmetro. Existem vários outros parâmetros, logicamente. Estou sendo mais prático aqui, porque podem olhar o contexto. Esse vídeo está sendo gravado no dia 25 de março de 2022, né, em meio aí o esmoecimento aí, não fico muito feliz, né, dessa pandemia aí, né, e em plena invasão da Rússia aí, lá como é que chama mesmo lá, porra, na Ucrânia. Né? Estamos aí assistindo aí os mandos e desmandos aí do cabeça de piroca aí, né? No Brasil aí o cara, né, cismou, não, vou bloquear o Telegram, né? Ou seja, né, para quem tem 2 neurônios para esfregar um com o outro, só de olhar para a situação. Olha, se você ainda não percebeu que a situação já passou do limite aceitável do ridículo, se você não percebeu isso ainda, você está totalmente inconsciente e você é parte do problema, né? Então, mesmo para quem não tem esse conhecimento, né, da procissão galáctica e blá 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 blá, e da era de Kali, mesmo para quem não tem conhecimento, só de olhar à sua volta e fazer uma comparação com poucos anos atrás, né, muitos não, com 10 anos atrás, você vai ver que essa aceleração, as coisas estão acontecendo cada vez mais rapidamente agora, você vai ver, estamos chegando no ápice, né, e olha, apesar da era de Kali ser a menor, a mais curta de todas as eras, ela tem aí nada mais, nada menos aí, mais do que 470 mil anos. Então a parada não vai melhorar tão cedo, vai piorar muito ainda antes de melhorar, né? Agora, quando as pessoas dizem que esse mundo está muito ruim para você botar a criança nele, essas pessoas, logicamente, elas não estão se referindo à tecnologia, ao poder que a medicina tem, né, de curar, né, entre aspas, aí, várias coisas e a facilidade que nós temos tecnologicamente de nos transportarmos, né, para lá e para cá e tal, apesar de que agora, né, com cada vez menos liberdade, de que adianta, né, meios de transporte tão eficientes, né? Entendeu? Então as pessoas não estão falando disso. As pessoas, quando falam que o mundo está ruim demais para botar criança, não é disso que elas estão falando. Não, a tecnologia está até razoavelmente. O que é permitido ao gado ter conhecimento aqui dentro de tecnologia até que está razoavelmente muito bom até. Mas
Essas pessoas, quando falam isso com o Júlio, ou comentam isso nos vídeos dele, ou quando falam isso com qualquer pessoa, em qualquer lugar, elas não estão reclamando que o mundo está ruim, porque a saúde está ruim, porque, apesar de que está um lixo. Você pode ver, nós estamos numa época da maior epidemia da história da humanidade de doenças inflamatórias, e todo mundo está achando que a culpa é da gordura. Ou seja, né, uma bola de neve nojenta, que a ignorância ajuda a aumentar, né? Então, as pessoas estão se referindo à piora absurda, né, intrínseca do intelecto e do caráter das pessoas. A cegueira cada vez maior, a superficialidade cada vez maior, a falta de empatia cada vez maior, é isso que elas estão falando. Entendeu? Então vamos abordar esse assunto também em breve aqui. Eu vou ler trechos do meu livro, né? Pois bem, então é o seguinte, o vídeo do Júlio tem aí, né, 12 minutos e 27 segundos, 40, arredondando aí 12 minutos e meio, e aos 2 minutos e 02 segundos, né, do vídeo, o Júlio, né, agora o que eu vou falar aqui são palavras dele, né? Ele fala assim, olha, estatisticamente falando, eu não entendo as pessoas que dizem que o mundo está muito perigoso e tão ruim para se ter filhos. Então, quando o Júlio começou, já começa o vídeo falando, não, porque, né, até mesmo estatisticamente, né, eu não entendo. Quando ele falou isso, eu até animei, eu falei, uau, deixa eu sentar melhor aqui, posicionado aqui, né, até melhorei minha posição na cadeira. Vamos assistir aqui, porque esse cara vai trazer fatos, esse cara vai trazer dados, estatísticas, vai provar que o mundo hoje está melhor do que ele compara com o mundo de 1915. Né? Então, na hora que ele falou isso, eu falei, beleza, tranquilo, vou assistir o vídeo porque já gostei. Ele começou falando, eu gosto disso, né, porque eu uso o Trivium para tudo. Né? Quando eu falo Trivium, é o método do Trivium. Né? Você deve conhecer o livro do Trivium, estudá-lo, saber do que se trata, aprender o que tem ali, especialmente a parte das falácias da lógica, e você tem que depois conhecer o método do Trivium para poder usar de maneira correta, né, o seu raciocínio crítico. Eu falo disso no meu livro, falo disso no CHI, falo disso no meu curso, eu não falo do Trivium. No meu livro e no CHI nós falamos. Perdão. Então, aos 2 minutos, né, do vídeo, ele fala que, né, que estatisticamente falando até, né, ele não compreende essa resistência das pessoas em colocarem filhos hoje em dia, né, mas aos 5 minutos e 43 segundos exatos, ele já se contradiz. Ô, meu querido Júlio, assiste o seu próprio vídeo de novo que você vai ver, você já se contradiz. Ele fala, entre aspas, eu preciso lutar contra as estatísticas muitas vezes. Ele usa essas palavras, não precisa acreditar em mim, vai no vídeo dele lá e assiste e você vai ver. Né? E se você for deixar algum comentário no vídeo do cara, deixe comentários construtivos. Né? Não vá lá zoar o cara nem nada, não. Entendeu? Deixe comentários construtivos. Então, né, aos 2 minutos ele fala que estatisticamente o pessoal que condena colocar filho no mundo atual tá errado, ele fala que essa galera não faz sentido isso, né, estatisticamente não faz sentido, e não demorou muito, né, aos 5 minutos e 43 segundos ele já fala, eu mesmo preciso lutar contra as estatísticas, muitas vezes ele usa essas palavras, faz questão de repetir. Né? Então, mais uma vez, só isso já é suficiente para poder, né, desbancar a premissa, né, dele, mas não vamos parar por aqui não, vamos continuar porque estamos de boa aqui, né. Então, logo a seguir, né, o Júlio fala assim, né, então ele fala assim, olha, estamos na era de maior segurança para a humanidade. Ele falou isso. Ele falou que não, dentro da história da humanidade não existe época de maior segurança. Então eu quero ler um pequeno trecho do meu livro aqui, um trecho que fala a respeito da segurança versus liberdade, né. Então, muito cuidado com essa galera que fica endeusando segurança. Muito perigoso isso, muito perigoso isso. Se você não tem uma bagagem literária, se você não tem uma bagagem de vida ou não tem uma bagagem literária o suficiente, muito cuidado com essa, entendeu, com essa palavra. Então, agora é um pequeno trecho do meu livro, O Homem Insubmisso, Independência Emocional e Social do Macho Sigma. Então, vamos lá. Nada é mais falacioso nem mais perigoso do que a errônea noção, cada vez mais comum tanto entre líderes intelectuais e políticos quanto entre a maioria esmagadora das massas populacionais, de exaltar a segurança em detrimento da liberdade. É de suma importância aprendermos a encarar o fato de que a liberdade sempre tem o seu preço e de que, como indivíduos, devemos estar prontos a fazer grandes sacrifícios a fim de preservá-la.
Para isso, torna-se imprescindível recuperar a sanidade e o bom senso que Thomas Jefferson expressou numa frase que serve tanto para indivíduos quanto para todas as nações. Então, abre aspas aí, aqueles que renunciam à liberdade em troca de segurança têm por consequência a perda de ambos. Fecha aspas. Então, quando você pode reparar no mundo urbano, quanto mais segurança você tem, você pode reparar que menos liberdade você tem. Big Brother está em todo canto. E a tendência é ele ir expandindo seus tentáculos, entrar dentro da sua casa e controlar quantas vezes e qual a quantidade de pasta de dente você usa por dia. Quantas vezes você vai escovar o dente por dia. Você não precisa... Olha, os filmes ditos de ficção, eles simplesmente... Aquilo ali é um condicionamento preditivo. Eles estão simplesmente te informando o que está por vir. Né? Quem diria, né? Eu assistindo a família Jetson, né? Lá no finalzinho, que esse seriado é da década de 60, mas eu assisti isso na minha infância, que foi na minha infância, foi na década de 70, né? Então, assistindo os Jetsons, quem diria que hoje, né, eu ia pegar um celularzinho, né, e fazer uma chamada de vídeo, igual os Jetsons faziam, né? A gente falava, nossa, como é que será que o futuro vai ser assim mesmo? E é. Né? Então, muito cuidado com isso. Então, né, no vídeo lá, o Júlio continua, ele fala assim, a humanidade sempre esteve em situações muito difíceis, pragas, que levaram mais de 100 milhões de vidas. Eu até pesquisei qual foi a praga, né? Se foi a peste negra, né? Eu não encontrei, eu pesquisei, eu não encontrei nenhuma praga, nenhuma epidemia que tenha levado, ela sozinha tenha levado 100 milhões de vidas. Ele falou isso lá, ele não deu fonte nem nada, eu pesquisei e não achei, né? Mas a única praga que eu conheço que levou, né, muito mais do que 100 milhões de vidas é uma praga chamada comunismo. Você vai pegar aí os quase 80 milhões de mortos, né, no genocídio causado pela China comunista de Mao, né? Mais aí os bem mais de 50 milhões aí na União Soviética de Lenin e Stalin. Pega mais aí, né, os quase 2 mil executados lá de Cuba, 1 milhão e pouco de Pol Pot e assim por diante, você vai ver que a praga mesmo que levou bem mais de 100 milhões de vidas aí foi o comunismo. Então ele falou, né, a humanidade sempre esteve em situações muito difíceis, pragas, fome, guerras. Eu pergunto assim, e hoje não tem nada disso? Não precisa ir longe não, no Brasil mesmo tem áreas que são bolsões de dificuldade, fome, né, especialmente aí depois de, né, quase 16 anos aí de PT aí, né, mamando nas tetas aí, né, especialmente. Então, e se você for olhar em âmbito mundial, existe muita fome ainda no mundo, guerras, estamos dentro de uma guerra, que pode gerar aí, que muitos aí estão, né, com medo aí, né, da terceiro conflito mundial. Nunca as razões são aquelas que as pessoas, né, que a imprensa dá. E outra coisa, o pessoal que fica, não, porque como é que pode, né, apenas um homem, né, estragar o planeta, estão falando do Putin. Cara, leia como é que chama o livro do Thomas Hobbes mesmo? Esqueci o nome do... Leviatã. Leia o Leviatã. Aprenda que o verdadeiro poder nunca está onde ele aparenta estar. Não fique achando que isso aí é uma decisão monocrática do Putin. O Putin decidiu fazer. Saiba que esses presidentes que tem por aí são tudo marionetes também. Além deles serem ventrílocos, eles controlarem vários marionetes, que é a população, eles também, por sua vez, entendeu? Não fica achando aí que os presidentes têm esse poder todo, não, porque não tem, não. É tudo rabo preso aí, com peixe, tem sempre um peixe maior entendeu? No mar, sempre tem. Ou no aquário, né? Tem sempre um outro peixe. Então, né, epidemias, nós não acabamos de passar por uma epidemia aí, né? O que você quer dizer que né, a humanidade sempre... Estamos. Olha, gente, eu não estou querendo nem rebater nada não, porque isso tudo é irrelevante. Eu já expliquei no começo do vídeo que isso tudo é irrelevante. Isso aqui eu só estou simplesmente observando alguns pontos que ele fala, né? No que diz respeito à segurança, que ele falou que estamos muito seguros,
E com certeza estamos muito seguros, na proporção que estamos perdendo a nossa liberdade, era para estarmos muito seguros mesmo, mas você vai em qualquer grande centro aí, começar por Rio de Janeiro, Grande São Paulo, Vitória. Você pode me falar de cara limpa que nós estamos na fase de maior segurança? Você é um cara jovem, então esse aqui é o problema. Você não sabe o que era você transitar pelas ruas do Brasil, inclusive grandes capitais, na década de 50, 60, até mesmo 70. Eu lembro que na minha infância e na adolescência eu ia muito pro Rio de Janeiro, velho. E, cara, não tinha esse problema não, cara. Eu ia para tudo quanto é canto no Rio de Janeiro, de buzu. Ó, meus parentes não moram, né, em área bonitinha do Rio de Janeiro, não. O pessoal é Olaria, Ilha do Governador. Tinha um amigo meu que morava no Leblon. Eu lá de Olaria tinha que pegar no mínimo 3 buzu para chegar no Leblon. No mínimo, para ir lá, entendeu? Encontrar com meu amigo lá. A gente ia na Praia do Pepino, né? Porque aí ele tinha um Fusquinha 66. A gente ia para Campo Grande andar de skate 2 horas dentro do Fusquinha, 2 horas e meia no Fusquinha para chegar em Campo Grande. Fusquinha dando leque o caramba. Fusquinha, quando ele ia acima de 80 km, começava a dar leque. Velho, não é sacanagem não. Falar que hoje nós estamos com muita segurança é meio que absurdo, entendeu? E outra coisa, não precisa só ir nos grandes centros, não. Vai em qualquer cidade pequena hoje para você ver se você pode. Hoje, eu moro numa cidadezinha aqui que não tem 10 mil habitantes. Tem cidade até menor e você vai ver que a pessoa não pode morar numa casa que não tenha muro alto em volta da casa inteira. Enquanto na década de 70, até mesmo na década de 80, eu lembro que as casas dessa rua aqui mesmo, não tinha esse negócio de murão, não tinha esse negócio de cerca eletrificada, não tinha esse negócio de câmerazinho, não precisava nada disso. Você podia dormir com a sua porta da sua casa aberta. Lógico que não precisava ser escancarada, porque aí podia entrar algum bebum, né? Mas com a porta destrancada, se você esquecesse o portão aberto, não tinha esse problema não, sua bicicleta ficava ali, ninguém roubava. Hoje, vai no centro de qualquer cidade com a sua bicicleta e descuida dela 2 minutos para você ver na hora que você voltar se a sua bicicleta está ali. Entendeu? Falar que eu acho meio exagero isso, meu querido. Entendeu? Discordo. Né? Então, cara, continuando, as palavras do Júlio, ele fala: comparando com o nosso passado, não faz sentido pensar que estamos num mundo ruim, porque o mundo ruim já foi muito pior antes, né? Ter um filho em 1915 é que seria uma insanidade. Ele fala isso, eu acho um absurdo ele ter falado isso. Né? Especialmente porque naquela época não tinha nenhum método contraceptivo. As pessoas não tinham como evitar filho. E logicamente ninguém vai parar de fazer sexo. Você está pedindo demais, né? Não tem anticoncepcional, então não faz sexo. Está pedindo demais, né? Entendeu? Aí continuando aqui as palavras do Júlio, né? Ter um filho em 1915 é que seria uma insanidade. Nós estamos no momento onde temos a oportunidade de oferecer educação, saúde e felicidade como nós nunca tivemos antes. Quando eu ouvi aquilo, meus cabelos do pé até arrepiou. Eu falei pé para ser respeitoso aqui, né? Isso aí é um absurdo o que ele falou. Nunca tivemos essa capacidade de oferecer tamanha quantidade de recursos e prosperidade para os nossos filhos. Tem certeza, bro? Olha para esse mundo aí, olha para a quantidade de negócios que fecharam, negócios de família que foram para cucu e nunca mais serão recuperados aí por causa desse desmando nojento dos prefeitos e governadores aí durante a pandemia. Aí. Você tem certeza que essa prosperidade, nós estamos num período mais próspero? Você já estudou todas as eras que nós tivemos voltando a Atlantis e tudo mais, falando do Antigo Egito, Antiga Grécia? Você sabia como é que era aquilo? Sabia que já foram escavados em pirâmides instrumentos de procedimento de cirurgia neurológica? Coisa de 3.000, 4.000 anos atrás? Calma que aí vem mais aí. Né? Agora, uma pequena busca online mostra claramente, né, o ranking do Brasil aí no quadro mundial de educação. Né? Então não sei qual é essa educação aí que ele fala que nós estamos na melhor fase da educação para os nossos filhos. O Brasil está simplesmente lá atrás. Né? Agora, isso aí também não quer dizer também que a situação no primeiro mundo está excelente, não, porque, olha, em nível de escola pública, faculdades e universidades, no mundo inteiro, é lixo, é marxismo cultural dominando no planeta, bro. A educação está um lixo no planeta, por isso que você vê o nível, você mesmo, o Júlio mesmo falou no vídeo dele, né, que as gerações, né, as últimas gerações aí estão fracas. Por que você acha que as gerações estão fracas? Você acha que a educação está melhor?
Eu acho que você se precipitou nessa análise aí, porque se as gerações atuais estão fracas, o principal problema disso é o que está acontecendo com o tipo de educação, entre aspas, educação entre a logicamente, né, que está sendo dada. Então nós não estamos na melhor fase da educação, nós estamos numa das piores fases de educação. Só para você ter uma ideia, o Trivium não faz parte da educação mais. Desde que o Trivium foi retirado do currículo, isso aí de volta na Prússia antiga, pesquisa os motivos pelos quais a Prússia mudou totalmente o sistema educacional ao ver o seu exército se render aos avanços de Napoleão sem sequer disparar um tiro. Eu falo muito disso no meu livro. Então, desde então, a educação tem só piorado, não melhorado. Está cada vez pior, não cada vez melhor. Né? Outra coisa, né? Nunca na história da humanidade houve uma tamanha epidemia, né, de doenças crônicas inflamatórias, né, como nós temos hoje. Então, câncer, eu fiz até uma lista aqui, ó, câncer, Alzheimer, Parkinson, doenças cardíacas. Né? Se a nossa saúde hoje é tão boa assim, por que né, os nossos bisavós, vou falar bisavó porque na época dos meus avós, né, eu estou com 55 anos hoje, em 2022, na época dos meus avós, na segunda metade da vida deles, já era cozinhando com óleo vegetal, a televisão já começou a influenciar demais a partir da década de 60, começou a estragar tudo, a saúde começou a piorar. Mas antes da década de 50 e 60, quando o pessoal se alimentava realmente bem, você não tinha nada disso, não existia câncer. Pode pesquisar câncer, diabetes, Alzheimer, Parkinson, doenças cardíacas. O pessoal pensa que doença cardíaca que causa é o consumo de gordura, tudo errado. Pesquisa no meu canal aí que você vai ver aí. Ou então pesquisa simplesmente, vai no canal do Bruno Shoa, único nutricionista. É interessante, a educação está tão boa que os nutricionistas eles são obrigados a fazer uma faculdade e dar as respostas erradas nas provas para poderem tirar notas boas, e depois que eles saem da universidade, aí não tem mais que não tá devendo prova nenhuma para, né, para sistema educacional nojento, lixo nenhum. Então aí eles podem praticar o que é correto com os seus clientes, ou seja, praticar o oposto do que é ensinado na escola, na universidade. É um absurdo que, né, por exemplo, um cardiologista, um neurologista, qualquer tipo de médico hoje em dia, né, que é o oposto, né, de holístico, não tem nada, essa galera, eles formam, estudam tantos anos, né, e se formam, né, nas suas áreas e não sabem absolutamente nada de nutrição, ainda dão conselhos totalmente errados para os seus pacientes no que diz respeito à nutrição. Né? Então, não sei o que é isso que você está falando, que nós temos oportunidade, estamos na melhor época da nossa história da humanidade para dar saúde, estamos na pior. Nós estamos no auge das comidas, tem que colocar entre aspas, porque comida não é, né? Da comida processada, industrializada, estamos no auge da desinformação e da mentira nutricional. É isso que nós estamos, na verdade. Né? Em 1915 não tinha nada disso. Por que era loucura botar filho naquela época? Não é loucura botar filho época nenhuma. Se você é um cara que nasceu para esse estilo de vida, se você tem o dom de ser um bom pai, você vai colocar filho no mundo em qualquer época. Não tem, a época é irrelevante. Continuando. Então, próximo ponto aqui é o Júlio falou, né, entre aspas aí agora, ele falou: os nossos antepassados ralaram muito para manter a família na história da humanidade. Né? E se eu não tiver filhos, vou estar desrespeitando o esforço deles. Então, olha, se você tem o dom de ser um bom marido, um bom pai, né, você não precisa desse argumento para poder seguir o seu caminho. Né? Mas se você não tem o dom de ser um bom pai, um bom marido, um bom chefe de família, esse argumento ele cai por terra. Não faz sentido nenhum, ele chega até a ficar ridículo esse argumento. Porque são desculpas, né? Na verdade, você não deve nada para ninguém, porque olha só, a menos que os seus tataravós tivessem tido só um filho, né, e esse filho tivesse tido só um filho, entendeu? Se a sua linhagem toda tivesse sido de filhos únicos, aí tudo bem, quando um para, ferrou. Aí a família desaparece. Mas esse não é o caso. Né? Normalmente, os nossos tataravós tinham 10 filhos, 15 filhos.
né? Meu bisavô teve acho que 9. Isso porque morreram 3, viveram 9. Entendeu? Quantidade penca de tia, e, entendeu? Tio, e tio-avô, e tia-avó que eu tenho, tanto de uma família quanto de outra, né? Mas aí é aquele negócio. Você não tem essa de ficar com, ah, meu Deus, eu sou o responsável. Se eu não tiver filho, a minha família vai desaparecer. Isso não existe. Né? Tanto para o cara que serve para ser bom pai, quanto para o que não serve, isso é uma falácia. Não há como, né? Entendeu? E se você é um cara, no caso do Júlio, por exemplo, que é um cara que vai ter filhos, independente de qualquer coisa. Então, ele vai ter o filho dele, os filhos dele, ele não depende disso. Não é exatamente por causa disso que ele... Porque ele, entendeu? Os homens que nasceram para isso vão ter seus filhos de qualquer maneira. Aí não, entendeu? Ficar fazendo uma lista de justificativas, né? Ah, não, eu vou por causa disso, tudo é besteira, tudo é justificativa para você. Você não precisa justificar a sua natureza, entendeu? O que você tem é que ser responsável e se preparar para ter filho. Esse aqui é o problema. Eu vou abordar isso daqui a pouco. Então agora eu vou continuar aqui né, com as palavras do Júlio aí. Então abre aspas aí, né? Então, ó, todos os nossos antepassados pensaram a mesma coisa. Vamos ter filhos para poder continuar a história da nossa família. Né? Vamos continuar vivendo neste mundo. Vamos dar continuidade à humanidade. Vamos fazer isso acontecer. Aí chega em mim que estou no melhor momento da humanidade e eu decido não ter filhos. Então, primeira coisa, né? Vamos ter filhos para poder continuar a história da nossa família. Né? Isso é balela. Eles tinham filhos, né? O pessoal que era rural tinha filhos para poder ajudar na lavoura. E o pessoal que era urbano tinha filho porque não tinha como evitar filho. As pessoas tinham filho porque não tinha como evitar filho. Ninguém parava e sentava assim, não. Né? Vem cá, esposa, vem aqui, vamos... Nós temos uma responsabilidade de continuar a nossa família. Então vem aqui, vamos fazer alguns filhos. Não é assim que a parada rolava. Não é mesmo. Entendeu? Uma coisa, todo mundo faz, entendeu? Então vai indo. A parada é quase que mecânica. Não tem essa de que, uau, eu sou um benfeitor da humanidade. Né? Estou aqui para manter o nível da população, né? Como ele mesmo disse no vídeo, né, o mundo já esteve reduzido a 1/3 de sua população, e mesmo assim não desaparecemos, né? Não vai ser agora com 7,8 bilhões de maluco aqui em cima que vai entrar em extinção, né? Se tem uma época onde nós não estamos precisando de mais gente no planeta, é agora. Entendeu? Tudo bem que não existe esse negócio de superpopulação, isso é besteira. Mas para que isso tudo de gente aqui? As pessoas, olha, os homens e as mulheres, né, os pais, eles não sabem administrar nem a própria vida. Eles não sabem cuidar nem de si mesmo. Vai trazer filho para quê? Né? Então vamos lá. Então a outra coisa, né? Vamos dar continuidade à humanidade, né? Vamos fazer isso acontecer, né? Como se a humanidade não tivesse acontecido, né? Como se a humanidade já aconteceu, bro. Olha só, nós estamos com 7,8 bilhões. Entendeu? De inúteis andando por aí, né? Aí chega em mim, né, que estou no melhor momento da humanidade, né? Esse é o grande problema, né, das boas intenções, gente, né? Entendeu? A boa intenção, ela é frequentemente nociva, né, quando ela se apresenta juntamente com inocência, com análises superficiais e né, baseadas em pesquisas preguiçosas. Quando o camarada falou que, né, estatisticamente, eu vou provar que a galera está errada, eu até fiquei animado. Aí, 3, 4 minutos depois, ele fala, não, eu muitas vezes, né, no meu lance né, da minha família, ter que criar filho e tal, e tocar o barco aqui, eu tenho que lutar contra as estatísticas. Né? Então, ele mesmo já se contradisse, né? Então, né, outra coisa muito importante, né, é que esse negócio, filhos ou carreira, né? Porque a dinâmica dos casais modernos é completamente diferente da dinâmica dos casais, né, dos nossos avós, nossos bisavós. Onde os casais, né, o homem e a mulher daquele casal, eles eram colaboradores um do outro. Hoje eles são competidores, todo mundo tem sua carreira, então, especialmente, porque quem tem filho é a mulher, o homem não tem como ter filho. Então a mulher que tem filho. Então se a mulher tem filho e a mulher, ao mesmo tempo que ela tem filho, ela quer ter carreira, ou então já tem a carreira, para um pouquinho para ter filho, depois volta para a carreira. E o filho? Enquanto isso não for revisto, pelo menos aquela mulher ali não tem condição de querer ter filho, não. Você quer ter carreira? Então vai ter a sua carreira.
Você quer ter filho? Então para com essa palhaçadinha de carreirinha e vai cuidar dos filhos. Oh yeah, baby. Não existe esse negócio. Filho é a coisa mais importante que você pode decidir fazer na sua vida. E você nem sequer se prepara para criar, para educar. Você não faz um curso de nada, não. Que todo mundo tem filho, você acha que ter filho é uma coisa simples, né? Então, né, a dinâmica dos casais de hoje é absurda, né? Estão os filhos, a educação, a criação dos filhos, a interação deles com pessoas está sendo totalmente terceirizada. O pai já fica ralando do começo ao fim do dia, né? Agora a mãe também está ralando do começo ao fim do dia. Então, né, o filho vai ficar com quem? Os filhos vão ficar com quem? Com o babá, com a avó, com o vizinho, na creche? Como é que é isso? Isso é jeito de você cuidar da coisa mais importante da sua vida? Sem a sua presença física? Que tipo de pai e mãe que você vai ser? Tá ficando doido? Entendeu? Então, as pessoas, tanto os homens quanto as mulheres que têm o dom para serem bons pais, elas pensam nisso. Elas levam isso em consideração e praticam isso. Eu conheço casais assim. Inclusive, eu acho que deve ser o próprio caso do casal, né? Do Júlio ali. Eu acho que a mulher dele não tem esse negócio de vou trabalhar fora de casa e vou ter minha carreirinha e os filhos ficam na babá. Não, acho que não tem nada disso não. O Júlio mesmo fala que ele se preparou o máximo possível para esse momento da vida dele, então, né? Ele é uma exceção à regra, ele é uma exceção ao que eu vou apresentar aqui, né? Então, para elaborar sobre isso, eu vou ler mais um trecho do meu livro, né? O Homem Insubmisso. Independência Emocional e Social do Macho Sigma. O link para você adquirir o meu livro, tanto no formato de e-book quanto de audiobook, que sou eu mesmo quem narra, está na descrição e também fixado no primeiro comentário abaixo dessa telinha aqui. Então vamos lá. A televisão foi a pior babá cujos serviços a classe média poderia ter usado. Uma total ingenuidade e negligência por parte dos pais. Até então, absolutamente nada do tipo havia existido na face da Terra e, como se soubessem muito bem o que estavam fazendo, os pais começaram a permitir que as crianças fossem expostas, por períodos cada vez mais longos, aos estados mentais induzidos pelas transmissões televisivas. Mal sabiam eles que esses são estados mentais completamente opostos aos proporcionados pela leitura. Você vê os pais hoje em dia incentivando leitura ou incentivando o filhinho a ficar assistindo tudo quanto é porcaria no celular ou na televisão? Continuando. Perdão. Inversamente, a leitura proporciona uma experiência contrária. Induz a um estado oposto que te faz processar as informações, indagar e questionar. É por isso que a televisão é que se tornou a ferramenta predileta na manipulação da opinião pública pelos políticos, por grupos que defendem interesses específicos e por anunciantes que gastam fortunas para nos prender nesse estado de inconsciência receptiva, no estado de entretenimento. Eles querem que suas mensagens se tornem nossos pensamentos e, frequentemente, conseguem. Isso é o que, por falta de melhor vocabulário, vou descrever como magia negra faustiana. Num planeta como esta colônia penal aqui, o maior tesouro de uma criança se transforma na sua maior tragédia, a inocência. A mente de uma criança é uma lousa em branco totalmente aberta e receptiva ao mundo exterior e, levando em consideração o planeta em que vivemos, é fácil perceber como, através de toda a nossa história, essa abertura e receptividade infantil tem, na realidade, agido muito mais contra as crianças do que em favor delas. O plano mental é a principal esfera da metafísica, da magia. O universo e o mundo que habitamos são fenômenos mentais e tudo que deliberadamente manipula e ou limita o processo e a capacidade mental das pessoas, especialmente a das crianças, faz parte efetiva do lado negro da magia. Os incautos, que passam horas assistindo à televisão todo dia, se ainda tivessem alguma capacidade intelectual, deveriam tentar ponderar sobre isso. O mais grave é que, além de estarem viciados nessa sintonia de baixíssima frequência, eles incentivam as crianças a também passarem horas todos os dias com os olhos vidrados na mesma tela insidiosa e infernal, usando a televisão como babá.
É por isso que nem todo avanço tecnológico deveria ser bem-vindo, pois essa nossa sociedade positivista e faustiana desvinculou a ciência da filosofia e, com isso, só avançou na área tecnológica, enquanto regride cada vez mais rápida e contundentemente na área espiritual, da razão e do bom senso. É por isso que eu falo, que o Júlio fala, nós estamos num mundo muito melhor, porque tecnologicamente estamos, mas espiritualmente nós estamos inversamente. Isso aí, a proporção é inversamente proporcional. Quanto mais o ser humano tem caminhado rumo a mais alta tecnologia, mais baixo ele tem se tornado espiritualmente, no nível de frequência. Continuando. Como eu já me manifestei anteriormente sobre a novidade do evento da televisão, até então, absolutamente nada do tipo havia existido na história das civilizações, mas os pais, sem questionar nem aguardar por um período de testes, trouxeram esse cavalo de Troia para dentro de casa e começaram a permitir que seus filhos fossem expostos por períodos cada vez mais longos aos estados mentais induzidos pelas transmissões televisivas. Isso mostra a fragilidade dos pais modernos. Como assim? Pois bem, pense num recall automotivo. Recall é um termo em inglês cuja tradução é chamada de volta. Essa chamada é feita para informar ao público que um automóvel recém-lançado apresenta um defeito de fábrica e que os proprietários devem retornar à concessionária a fim de submeter o veículo à troca de peças defeituosas ou das peças defeituosas, ou para devolverem o carro e serem ressarcidos. A chamada é feita como aviso de que utilizar o carro naquele estado pode oferecer riscos à segurança. Além de mim mesmo, conheço muitas pessoas cautelosas que, ao se interessar por uma nova tecnologia qualquer, seja ela um carro, um outro produto ou um serviço, antes de adotá-la ou comprá-la, aguardam pacientemente enquanto os tradicionais bois de piranha apressadinhos testam o respectivo produto ou serviço. Só depois que a qualidade e a eficiência do produto ficam realmente comprovadas, é que essas pessoas cautelosas se sentem seguras para realizar a aquisição ou para adotar a nova tecnologia. Entretanto, devido à aparente inocuidade de um aparelho de TV, os pais sequer consideraram agir dessa maneira com relação à televisão. Só agora podemos comprovar o resultado mais que cabuloso e as sérias consequências dessa ingenuidade parental. Em 2009, uma pesquisa nos Estados Unidos revelou que crianças de 2 a 5 anos de idade já assistiam à televisão numa média de 32 horas por semana, quase que a mesma carga horária semanal de trabalho de seus pais. Atualmente, 42% das crianças americanas têm o seu próprio tablet ou um aparelho celular, e a Disney Company continua sua empreitada sombria, ensinando às crianças o que é importante na vida, o que é ser um homem, o que é ser uma mulher. Para citar apenas os maiores nomes, a Disney é dona majoritária da ESPN, da Touchstone Pictures, da Marvel, da Lucasfilm, da A&E, da Fox Studios, do History Channel, da Lifetime, da ABC, que é American Broadcasting Company, e também da Pixar. Aqui estão também algumas das principais marcas e franquias da Disney: Star Wars, os Muppets, Princesas da Disney, Piratas do Caribe, o Ursinho Puff e Indiana Jones. A televisão é o monstro traiçoeiro, subversivo e infernal de aparência mais inofensiva e mais trivial que já existiu na história da humanidade. Um monstro que domina as famílias e corrompe as crianças desde muito cedo e, agora, o mesmo conteúdo nojento da televisão pode ser encontrado nos telefones celulares que a grande maioria dos pais gostam de presentear aos seus filhos mesmo antes dos 10 anos de idade. Não é à toa que eu digo e repito, neste mundo, não existe nenhum casal que tenha estrutura intelectual nem emocional para ter filhos. Pare e reflita comigo. Quando alguém quer adquirir seu primeiro carro, aprende a dirigir antes de comprá-lo. Quando alguém quer confeccionar roupas, antes de mais nada, aprende a costurar. Se deseja cuidar da saúde alheia, faz a faculdade de medicina ou de enfermagem. Se almeja ser um bom cozinheiro, antes aprende a cozinhar. Se quer jogar xadrez, primeiro aprende a jogar, etc. Entretanto, quando as pessoas decidem ter um filho, que é a decisão mais séria que alguém pode tomar na vida,
ninguém se preocupa em se preparar adequadamente de alguma forma, fazer uma faculdade de psicologia, ou de psicopedagogia, ou de terapia ocupacional, ou qualquer outra coisa. Quando o assunto é pôr um filho no mundo, ninguém se preocupa em se preparar seriamente para o evento. Agem a partir de puro romantismo, de tradicionalismo cego e escravidão à própria biologia. Antes de ter filhos, as pessoas não se preocupam em aprender absolutamente nada sobre o mundo da criança e sobre como educar uma criança. Quando muito, algumas mães se informam um pouco ou leem alguma coisa sobre o período de gestação e também sobre o primeiro ano de vida do bebê. Só isso. Todo débil mental, ou seja, a maioria das pessoas, pensa que já está apto e preparado para trazer uma criança ao mundo e para educar essa criança de forma satisfatória. Isso é bem mais trágico do que cômico. Bom, agora vamos tratar de um outro assunto que é mais uma das faltas dos pais, né? A substância mais perigosa do mundo. Mais um trecho do meu livro. Aqui vai apenas mais um exemplo simples e gravíssimo do total despreparo dos pais e pretendentes a esse cargo. A coisa mais perigosa e mais prejudicial para a nossa saúde é o açúcar em todas as suas formas. E, no entanto, todos os casais viciam seus filhos em açúcar desde a mais tenra idade. Se você quer ter filhos, mas ainda segue a pirâmide alimentar estipulada pela insidiosa OMS, você é parte do problema. Pois já está mais do que provado que as doenças inflamatórias são todas relacionadas ao consumo de carboidratos, não de gordura nem de proteína, muito menos de qualquer tipo de colesterol. Gordura, colesterol e proteína não são apenas benéficos, mas são também essenciais para o bom funcionamento do seu corpo. Os causadores e ou agravadores de quadros de câncer, doenças cardíacas, diabetes, Alzheimer, Parkinson, dentre outras doenças, são os carboidratos. Repare bem que há aminoácidos essenciais, proteína, e ácidos graxos essenciais, gordura. Mas simplesmente não existe nenhum carboidrato essencial. Isso se dá porque o seu corpo consegue produzir todo o carboidrato que necessita, mas não consegue produzir os aminoácidos nem os ácidos graxos essenciais. Ninguém está dizendo que o nosso corpo não precisa de carboidratos, mas ele produz perfeitamente todo o estoque de que precisa. Sendo assim, a porcentagem de carboidratos a ser incluída na sua alimentação diária é 0. Eu mesmo reverti, estou continuando a leitura aqui do livro, eu mesmo reverti o meu quadro de pré-diabetes e me mantenho protegido dela e de outras doenças inflamatórias simplesmente adotando hábitos alimentares com um baixíssimo consumo de carboidratos e, frequentemente, eliminando os carboidratos por completo do cardápio. Além disso, conheço pessoalmente vários casos de pacientes com diabetes tipos 1 e 2 que puderam cessar completa e permanentemente o uso de insulina e dos outros remédios depois de apenas 6 meses seguindo a dieta cetogênica ou low carb ou a dieta zero carb ou a dieta carnívora. Por que a questão da saúde tem sido o maior centro das atenções dos últimos 60 anos? Por que os homens pré-históricos não tinham essa preocupação? Por que o homem civilizado fica cada vez mais doente? Seriam as nossas enfermidades físicas e psicológicas mesmo necessárias e realmente fariam parte da natureza das coisas? Fariam parte do plano divino? Teriam sido a intenção da natureza? Ou teria o homem as criado com a sua ignorância e falta de humildade ao tentar implantar uma micro-autocracia humana dentro de uma já estabelecida autocracia cósmica eterna? Teria o homem criado essas enfermidades ao tentar se impor sobre a natureza em vez de compreender os ensinamentos dela e obedecê-los desde os primeiros momentos da nossa história? Essas enfermidades ocorrem não devido à maneira que a natureza organiza as coisas, mas devido à tentativa atrapalhada e confusa do homem de reajustar e burlar as leis da natureza, rejeitando os ensinamentos das Escrituras Sagradas e a sabedoria dos anciãos da antiguidade. Com um início falso, não podemos esperar uma conclusão saudável. A situação da saúde já é caótica no nosso planeta. Até hoje,
os pais ainda não aprenderam sequer a alimentar a si mesmos, muito menos aos seus filhos. No que diz respeito aos hábitos alimentares, tudo o que os médicos e os nutricionistas recomendam não passa de dogmas perigosíssimos sem qualquer embasamento científico, dogmas confeccionados por décadas de corrupção entre a indústria farmacêutica e a indústria de alimentos processados e açucareira. A coisa mais perigosa para a nossa saúde física é a pirâmide alimentar da OMS. Já a coisa mais perigosa para a nossa saúde mental e emocional é a televisão, e, no entanto, todos os pais não apenas assistem, mas também incentivam os filhos a assistirem à TV. Só isso já é prova suficiente de que ninguém está preparado para ter filhos. O alarmante número de divórcios é outra prova incontestável de que as pessoas não estão preparadas sequer para estar em um relacionamento afetivo com outra pessoa. Os ditos adultos deste planeta não são maduros o suficiente nem mesmo para isso, mas querem incluir crianças no cenário miserável e deprimente em que se meteram, e isso também é culpa da televisão, que sempre romantizou tudo que põe no ar e, já por um bom tempo, desde a época do execrável show da Xuxa, também vulgariza e sexualiza o comportamento das crianças. As crianças são as criaturas mais desafortunadas deste planeta, pois todas, sem exceção, têm pai e mãe totalmente despreparados e, na grande maioria dos casos, pai e mãe que são verdadeiros doentes mentais, cuja existência é dedicada única e exclusivamente a arruinar qualquer chance de sanidade mental e física de suas crianças e, ainda por cima, exigem respeito e consideração por parte dos filhos e da sociedade. Absurdo em cima de absurdo. Este mundo só poderá se julgar curado no dia em que todas as pessoas, sem exceção, se recusarem a adquirir e a assistir à televisão, seja ela em canal aberto ou pago, ou seja ela em qualquer formato que for. Fecha aspas. Isso aí foi mais um trecho do meu livro, O Homem Insubmisso, Independência Emocional e Social do Macho Sigma. Então é o seguinte, né? Tendo dito isso, fica clara a minha profecia de que a situação ainda vai piorar muitíssimo antes de querer começar a dar sinal de que talvez vai começar a melhorar, né? Então, com relação a isso, né, aos exatos 7 minutos, né, de vídeo, o Júlio ele me solta aquela pérola que eu não achava que eu ouvi no vídeo dele, né? Ele fala assim, abre aspas, ele fala, poxa, a minha velhice vai ser difícil, cara. Nós vamos viver num mundo potencialmente bastante complicado. É como se o mundo de hoje já não estivesse totalmente complicado, né? Aí ele continua, e estar sozinho nesse mundo é difícil. Então, ter filhos para poder ancorar a família é muito importante. Então, eu quero ter filhos para cuidar de mim durante a minha velhice. Né? Então é aquela coisa, né? Ele fala que os filhos dele, ele não exige nada dos filhos, não vai exigir nada. O filho dele pode ser tudo, pode ser emo, pode casar com mulher ou casar com homem, tanto faz. Que ele é mente aberta, ele só quer 2 coisas dos filhos dele, que sejam pessoas boas e que façam o melhor para esse mundo, né? E se por acaso um filho desse decidir que vai ser uma pessoa boa e vai morar na Índia e vai lá viver para ajudar lá no convento lá da Madre Teresa de Calcutá e não vai nunca mais voltar para o Brasil e não puder cuidar de você quando você estiver velho. Por que você disse a minha velhice vai ser difícil? Por quê? Por causa do mundo, que o mundo está louco? Não, a velhice da pessoa só é difícil em nível de precisar de outro cuidar de você se você estiver fisicamente capenga e estiver mentalmente capenga. Se você não estiver fisicamente capenga nem mentalmente capenga, você não precisa de ninguém para cuidar de você. Agora, se você fala que a sua velhice vai ser difícil em nível de que vai precisar de alguém cuidar de você, você já está enviando uma mensagem para o seu cérebro, né, que é para ele cuidar disso e o seu cérebro te obedece. Tudo que você fala com ele, ele obedece. Então, se você já está colocando essa programação no seu cérebro de que a sua doença, que a sua velhice vai ser difícil, então realmente ela vai ser. Agora, se você é uma pessoa que se exercita diariamente, você faz calistenia, você faz pelo menos igual eu tenho 55 anos de idade, todo dia eu malho
no mínimo 3 vezes por semana. Tem semana que eu malho 4 vezes. Faço barra e paralela até hoje. Se eu sair daqui dessa cadeira agora e subir naquela barra ali, eu puxo 10 brincando, rindo. Nem altera a minha respiração. Você faz isso? Então, você cuida da sua alimentação? Você está constantemente cuidando do seu intelecto, do seu emocional? Cuidando do autoconhecimento? Porque a coisa que eu mais vejo, agora com a alimentação que nós temos hoje em dia, nem tanto, mas a coisa que eu mais vi foram pessoas da vida rural que morreram, senhores que morreram aí, alguns até com mais de 100 anos, e não passaram os últimos 10, 15 anos de vida caquéticos dentro de um hospital, dentro de uma clínica. Porque o que adianta essa maior segurança que você fala, a saúde, né? O pessoal fala saúde no sentido de que hoje, né, qualquer coisa você pode curar um câncer de intestino, o cara que quebrou a coluna pode até voltar a andar e assim por diante. Mas olha só o final da vida das pessoas, né? Então, na década de 30, a expectativa de vida das pessoas era de 45 anos de vida ou de 60 anos de vida, e hoje a expectativa é de 75 anos de vida. Tá tão mais longa assim, a expectativa não está. Agora, isso porque você esqueceu de mencionar o fato de que 9 entre 10 pessoas, o final da vida delas é 10, 15 anos, inválido, numa cadeira de roda, com fralda, com sonda fincada aqui, fincada ali, entra e sai de hospital, entra e sai de clínica, virando freguês, não é nem cliente mais, é freguês de farmácia, né, e de planos de saúde. Isso aí é o final de vida decente? Ou seja, você pode realmente falar que estamos na melhor época da humanidade no que diz respeito à saúde, no que diz respeito à segurança e proporcionar liberdade, felicidade para os filhos? Agora, logicamente, né, isso tudo aí é irrelevante quanto à questão. Isso tudo é irrelevante. Só que eu só elaborei tanto para ver a quantidade de imperfeições aí que eu encontrei no seu vídeo, né? Então, tentei tecer as críticas da maneira mais construtiva possível, né? Então, e fiz isso porque esse é um assunto que interessa ao meu público, interessa aos meus inscritos aqui do meu canal, né? Então, se você gostou desse tema, gostou desse assunto, você vai gostar muito do meu livro, O Homem Insubmisso, Independência Emocional e Social do Macho Sigma. E repetindo, né, o link para você adquirir o e-book ou o audiobook, que sou eu mesmo que narro, você vai encontrar o link na descrição e também no primeiro comentário fixado abaixo dessa telinha aqui. Então é isso aí. Compartilha, deixa o seu like se você é novo por aqui, se inscreva no canal e, né, ajuda aí o canal do Tiozão aí com seu comentário, o que você achou, né? Se você tiver interesse também, deixei o link do vídeo, né, do Júlio, que eu estou comentando aqui, que eu estou criticando neste aqui. Vai lá, se você for deixar algum comentário, deixa um comentário educado, deixa um comentário, se for criticar, faça críticas construtivas, né? E também divirta-se um pouco lendo os comentários lá do vídeo dele lá, porque você vai ver que não só você vai ver homens quanto mulheres, pelo comentário dá para você ver que não nasceram para ser mães nem pais e já estão lá animadinhas porque assistiram o vídeo do Júlio. Então eu acho que isso aí é muito perigoso, né? Tem uma mulher lá que fez um comentário lá, o comentário dela é assim, olha, vou repetir as palavras, mais ou menos as palavras dela. Pelo menos a primeira palavra eu tenho certeza que foi essa, né? Porque eu não esqueço, né? Ela deixou um comentário assim: caralho, eu nunca pensei em ter filhos, né? Eu pensava em adotar e tal, mas agora vendo o seu vídeo fiquei muito animadinha. Na hora que eu li aquilo, botei a mão na testa e falei, nossa senhora, pelo vocabulário, né? Vai ser uma mãe exemplar, né? Vai ser uma excelente mãe, né? Então, bicho, o problema não é a época que você vai colocar o filho no mundo. O problema é você se preparou para colocar o filho no mundo? Igual eu descrevi aqui, lendo o texto do meu livro. Esse aqui é o problema. A irresponsabilidade é a falta de preparo. A irresponsabilidade não tem nada a ver com a época que você escolheu para colocar o seu filho no mundo. Então, repito, quem tem o dom de ser um bom pai, um bom chefe de família, um bom marido, então mete bronca e faça isso, mas se prepare, porque o problema é se você não se preparar. Se preparar mesmo, faça um curso de psicologia, de pedagogia, psicopedagogia, entendeu? Não entra nessa igual todo mundo está entrando não, porque quem sofre são as crianças.
Chega disso. Entendeu? Para de focar no problema errado. Aliás, né? Se você não fizer a pergunta certa, nunca vai obter a resposta certa. Então é isso aí. Beleza? Aqui é o tiozão. Aquele abraço de sempre. Over and out.